No dia a dia usamos vários sites, vários aplicativos e até jogos que parecem ser confiáveis, mas não é bem assim. Eu neste vídeo decidi explorar vários aplicativos e vários websites que parecem ser confiáveis, mas que no fundo eles até te vigiam de alguma forma. Basicamente vamos explorar, ver como é que eles poderão fazer isso e ver que websites bastante populares é que nos vigiam indiretamente. Portanto, não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrevam-se para mais vídeos de mistério no futuro e vamos começar pelo primeiro tópico. Jogos e aplicações interativas. Eu vou começar este mistério com My Talking Angela. Para quem não sabe, My Talking Angela é aquele jogo em que tu falas e ela repete o que tu dizes. Portanto, ela, para repetir o que tu dizes, ela tem que te ouvir, mas não é bem isso que te vigia. Para quem não sabe, isto é um jogo destinado a crianças, portanto isto ainda torna isto mais assustador. Houve alguém que reparou que nos olhos dela dava para ver o reflexo de uma cara, como se fosse a pessoa responsável por estar a cuidar da criança que está a jogar ao jogo. Mas até hoje o jogo permanece totalmente igual, muito provavelmente ainda tem isto no olho dela. Existem algumas fotos dela que, se vocês repararem bem, dá para reparar no olho dela. Portanto, a parte mais assustadora é o facto de isso ser um jogo para crianças. Mas supostamente isto foi um boato da internet. Supostamente mesmo depois de fechar o jogo, ela continuava a conseguir ver-te e a conseguir-te ouvir. É realmente muito assustador e muito estranho. Mas dizem que isto é tudo falso e que a Outfit 7 disse que era impossível isso acontecer, mas nunca se sabe. Também vou falar neste tópico sobre a Zepeto. Zepeto é uma aplicação para criar avatares 3D e interagir em mundos virtuais e personalizar estilos. Supostamente na parte do lobby tu conseguias ouvir um microfone parecendo ser de outra pessoa, ou seja, alguém estava-te a ouvir. Isto foi um rumor popular em 2018 e de acordo com os desenvolvedores isso não dava para fazer porque como foi feita a aplicação não era possível fazer isso, portanto é difícil saber se é verdade ou não, mas se calhar ao baixar uma versão antiga e tentar executar essa versão e se tivermos muita atenção, se calhar é possível ouvir alguma coisa, mas pode ser algo que não aconteça sempre ao abrir a aplicação. Mas agora em seguida vamos falar sobre o Kogama. Kogama é um jogo criado em 2011, ele chegou até a ser popular, ele até tinha as suas semelhanças com Roblox, mas supostamente o jogo foi invadido por hackers e isso é uma causa do jogo estar sempre a perder cada vez mais. A intenção dos hackers era conseguirem melhores itens para ganhar dos outros, mas houve hackers russos que começaram a hackear todos os servidores de todos os mapas. Uma pessoa, por exemplo, estava a jogar tranquilamente e do nada alguém começava a dizer no chat o ambiente em que a pessoa estava. Isso quer dizer que a pessoa sabia. E como é que sabia? Estava-te a ver. Ou seja, o jogador sabia que estava a ser observado, mas não sabia como. Podia descrever, por exemplo, a cor da parede ou os móveis, qualquer coisa que tivesse atrás dele ou ao pé dele. Portanto, é muito estranho e de facto pode mesmo ser verdadeiro. E em 2011 também foi há muito tempo, já foi há alguns anos, e nessa altura podia não haver assim tanta proteção. Bastava alguém com muitos conhecimentos ter acesso aos servidores e conseguir arranjar alguma maneira de ver as câmaras dos jogadores. Mas agora a seguir vou falar do TikTok. É uma rede social que as pessoas usam praticamente no dia a dia, mas supostamente nos Estados Unidos houve uma investigação mesmo a fundo do TikTok e isso era em saber qual a informação que estava a ser roubada. A pior notícia que surgiu foi que o TikTok tinha inúmeras informações de menores e isso é muito estranho. Ou seja, porque é que o TikTok iria querer informações de menores de idade? É muito estranho, mas isso não foi nada recente, isso já foi há algum tempo, mas mesmo assim não deixa de ser estranho e misterioso. Exploração e localizações misteriosas. Supostamente existe uma aplicação chamada Creepy Location que estava disponível para Windows e o principal objetivo era conseguir ter a localização de qualquer pessoa pelo seu nickname do Twitter. Portanto, se tivesse a tua localização, eles conseguiam saber onde é que tu estavas. Portanto, se tu tiveres isso, podem passar a tua localização para outra pessoa qualquer e, por exemplo, conseguem saber a tua localização no momento em que tu fizeste um tweet. Portanto, é mesmo muito bizarro conseguirem saber onde é que tu estavas apenas pelo um simples tweet. Mas já que estamos a falar de localizações, vamos agora para o Google Maps. O Google Maps, que resume em localizações, também tem coisas estranhas. Posso dar um exemplo? Por exemplo, tu vais ao restaurante, chegas a usar o Google Maps e quando chegares a casa pedem-te para avaliar o tal restaurante. Isto sem ter qualquer tipo de interação com o Google Maps, apenas basta abrir e é muita coincidência ele perguntar se tu queres avaliar aquele restaurante específico, que coincidentemente foi aquele que tu foste. Supostamente isso pode acontecer mesmo tendo a localização do telemóvel desligado, mas não é apenas uma coincidência. Isso quer dizer que conseguiu ter acesso à tua localização, conseguiu saber onde é que tu estavas e daí perguntar se queres avaliar o restaurante a que tu foste. E supostamente para facilitar o GPS, ele ativa isso automaticamente, mas o Google Maps era óbvio que ia haver qualquer coisa, porque se resume em localizações. É muito estranho e nem é preciso interagir com o restaurante no Google Maps, é mesmo muito estranho, nem basta pesquisar, basta simplesmente ir lá
e se calhar nem abrir o Google Maps que ele vai descobrir à mesma. Outro bom exemplo disso é, por exemplo, nos anúncios, mas isso vou explorar num tópico mais à frente. Agora vou falar sobre a Rondonáutica. Isto foi uma daquelas aplicações que foi bastante popular até, mas era naquele popular devido a youtubers. Ou seja, foi naquela fase em que alguém famoso jogava um jogo e esse jogo tornava-se famoso, é um bom exemplo, mas através dele conseguiram descobrir coisas bem estranhas. A função dessa aplicação era mandar-te para localizações perto de onde tu estás e depois tu supostamente tinhas que ir até lá e ao chegar lá ias ter algumas coisas um bocado estranhas. Não é bem geocaching, porque geocaching já está lá alguma coisa escondida e tu tens o acesso a isso na internet, tens acesso à localização exata, só tens é que procurar um bocado, mas neste caso alguém mete mesmo para quando tu lá fores. E supostamente houve um grupo de adolescentes que chegou a ir e encontrou um cadáver. Portanto, tu ao ir até lá, tu não sabias o que é que podia estar lá e nunca ninguém iria pensar que ia estar lá um cadáver. E supostamente esta aplicação conseguia ouvir aquilo que tu falavas, portanto aquilo que ia estar no local onde tu ias, ia estar alguma coisa relacionada àquilo que tu falaste. Portanto é mesmo muito estranho, é só tu falares sobre alguma coisa e pode aparecer lá alguma coisa relacionada a isso. Muitas das vezes pode ser algo falso, mas não deixa de ser estranho. Privacidade e vigilância. Aquilo que vou falar agora não se trata nem de um mito nem de uma lenda, mas muitas pessoas dizem que supostamente há uma situação, que quando tu usas já o teu telemóvel ou o teu computador, há uma interferência e com essa interferência tu consegues ouvir uma voz externa. É como se estivesses numa chamada ou a conversar com outra pessoa, sem que tenhas colocado algum tipo de áudio. Mas é muito estranho, eu decidi adicionar isso a este tópico, porque eu acho que até encaixa e acho que é algo bastante misterioso e muito estranho. Mas vamos agora falar sobre uma situação em que a câmara está ativada. Para quem não sabe, os computadores, alguns computadores têm uma luzinha que indica se a câmera está a ser usada ou não. Nos telemóveis não há isso, portanto se a câmera for usada no computador, supostamente a luz acende, mas há quem consiga contornar isso. Por exemplo, algumas aplicações da Google ativam automaticamente a câmera, mas tu aí sabes que é desse site ou dessa aplicação. Mas, por exemplo, se abrirem um site desconhecido ou até instalarem alguma aplicação, podem estar sempre a vigiar-te através da câmera. E muitas das vezes o LED pode nem estar aceso. Portanto, uma sugestão de segurança é deixarem sempre a câmera tapada, mas também existe uma coisa muito estranha, que é o Android não pedir permissão. Supostamente antigamente o Android usava a tua localização sem autorização e supostamente salvava as tuas informações pessoais, ou seja, não era só a câmera nem o microfone. Ele supostamente só passou a pedir permissão por essas coisas no Android 11, portanto, antes do Android 11, nunca sabias quando é que estavas a ter a tua câmera a ser utilizada, nem o microfone. E isso é muito, muito, muito estranho. E tu nunca sabias quando é que ia estar a ser usado, porque não havia permissões, não havia autorizações. Podias estar simplesmente a navegar na internet e do nada a tua câmera só era usada e tu nunca irias reparar nisso. Mesmo atualmente é possível não reparar, mas atualmente pedem-te uma autorização. Vamos falar também agora sobre algo muito esquisito, que é sobre o Kinect. Para quem não sabe, era aquele da Xbox 360 e supostamente sempre que isso estava ligado, o microfone também estava ligado e supostamente tudo aquilo que tu falavas ficava registado. Por exemplo, se alguém ficasse irritado a jogar um jogo, era possível receber uma mensagem privada da Microsoft e é mesmo muito estranho estar a jogar um jogo e é muito estranho receber uma mensagem do nada sobre a Microsoft, e especialmente porque tu ficas a pensar de onde é que será que eles sabem isso, mas nunca irás pensar que vem do Kinect, nem que o microfone está sempre ligado. E também era possível ser banido da plataforma, portanto, por exemplo, alguém está a jogar um jogo, irrita-se, a Microsoft envia uma mensagem e se a pessoa não parar ou simplesmente ignorar, poderá eventualmente ser banida. Portanto, é muito estranho tu nem na tua própria casa poderes jogar um jogo e estar sempre a ser ouvido. Portanto, não deixa de ser muito estranho. Mas agora também há um muito estranho, que é muito comum, que é a Alexa. Muita gente usa a Alexa. E a Alexa, de facto, faz sentido, porque tu do nada, se pedires ela para fazer alguma coisa, ela vai fazer, ou seja, ela está sempre a ouvir-te, mas mesmo sempre. Talvez neste vídeo de mistério é aquela que é mais previsível que isso aconteça e mais evidente, porque se tu estás a usar um aparelho que está à espera de receber indicações, tem que estar sempre a ouvir, mas se o som fica registado ou não, isso já não sabemos. Portanto, a inteligência artificial mais conhecida do mundo poderá fazer alguma coisa com esses áudios, se ficarem registados. Supostamente o meu relatos em que do nada a Alexa começou a tocar músicas. Houve até um entrevistador que perguntou à Alexa porque estava a rir das pessoas, e a resposta foi bem irónica e ela até riu para ele. E imagina do nada, no meio da noite, a Alexa começa a sorrir ou mete alguma música, não deixa de ser assustador e estranho. Ferramentas e plataformas digitais.
O primeiro que eu vou falar é sobre a Google, é talvez uma das empresas mais famosas do mundo e mais usadas também. Supostamente há também relatos que a Google usa a câmera e o microfone sem pedir autorização, e isso supostamente é uma estratégia para melhorar o sistema de pesquisas e de recomendações, ou até mesmo de notícias, e assim também consegue construir a personalidade da pessoa, porque através disso obtém informações pessoais, e de certa forma acaba por melhorar o sistema da Google. Mas para além da Google também temos a SnapTube. SnapTube é uma aplicação que não está na Play Store, portanto tens que baixar através de outros sites. Portanto, a função dessa aplicação é baixar músicas e vídeos grátis, mas em 2019 saiu uma notícia que essa aplicação baixava outras aplicações sem pedir autorização, ou até a própria aplicação clicava em anúncios automaticamente, porque dessa maneira eles conseguiam lucrar. Mas supostamente foi feita recentemente uma nova atualização, mas mesmo assim não é confiável, especialmente porque não vem nem da Play Store nem de nenhuma loja oficial, por isso só está disponível em sites externos. Redes sociais e comunidades online. Entramos agora no último tópico deste mistério. Eu vou falar agora sobre um site bastante conhecido até, que é o Omegle. Eu acho que muita gente conhece o Omegle. Era um site que servia para conhecer estranhos, seja por texto, seja por vídeo. Atualmente o Omegle já não existe, mas existem várias recriações do Omegle. Mas o Omegle, como é um site que usa a câmera e usa o microfone para comunicar, poderá usá-lo algumas vezes, mas sem a gente se aperceber. É uma boa ideia, mas muitas das vezes isso não é simplesmente conhecer novas pessoas. Há muita gente que não cumpre com as regras do site e essa foi uma das razões para o site ter fechado, e havia até pessoas que cometiam crimes. Supostamente através do site conseguiam saber várias informações sobre ti, seja a localização, por exemplo. Isso só prova que o site não tem uma boa segurança e pessoas mal intencionadas e pessoas criminosas usam o site frequentemente. Portanto é um site que é preciso ter muito cuidado, porque não sabemos quem é que vai estar do outro lado. Mas vamos falar agora sobre redes sociais da Meta. Vamos falar agora sobre algumas coisas um bocado perturbadoras sobre isso. Por exemplo, aceitar algumas propostas políticas da rede social, sendo que uma delas era ter acesso a todas as suas informações, que era para escolher melhor as publicações para recomendar. O Instagram, por exemplo, também tem um rumor muito esquisito e ele supostamente utiliza as nossas câmaras. E supostamente ao mostrar uma aplicação, eu conseguia perceber através da tua expressão facial se gostavas ou não da aplicação e daí melhorar o seu sistema de recomendados. É um sistema que sinceramente poderá nem sempre funcionar, mas que algumas vezes poderá de facto funcionar. Por exemplo, se uma pessoa tiver uma aplicação e estiver bastante neutra, como é que a aplicação vai saber se a pessoa gostou ou não? Porque nem sempre vai surgir uma expressão facial a ver uma publicação. Sobre o Messenger é sobre os chats, que supostamente conseguem observar as conversas que tu tens com os teus amigos e com isso recomendar as publicidades. Ou seja, todas as publicidades que aparecem é com base nas conversas que tu tiveste, mas são tudo rumores, mas não deixa de ser estranho e poderá eventualmente ser verdade. E com isto nós acabamos o mistério das aplicações que te vigiam. O que é que vocês acharam do vídeo? Não se esqueçam de deixar nos comentários, eu leio literalmente todos os comentários. Eu quero agradecer a toda a gente que esteve aqui até ao fim. Nunca poderíamos imaginar que muitos dos aplicativos que usamos no dia a dia ou de forma regular que poderiam nos espiar desta maneira. Eu vou deixar também uma playlist na descrição para vocês poderem ver todos os meus mistérios e vocês podem fazer maratona. Muito obrigado a toda a gente que esteve aqui, muito obrigado pelo apoio e eu vejo-vos no próximo vídeo. Tchau, tchau.